seguindo nessa batalha que hoje nós travamos aqui, que é o julgamento do Lucas, se ele cometeu este crime, e a legítima defesa não exclui o crime, exclui a pena, tá? Se ele cometeu este crime em legítima defesa, ou se ele cometeu esse crime e nós agora vamos caminhar para tentar entender se não é legítima defesa, é o quê? Porque as senhoras, quando forem julgá-lo, as senhoras vão ter que chegar a uma conclusão. Lucas matou Wesley. Matou pelo quê? Motivado por qual razão? E durante todo este processo e por tudo que aconteceu hoje em plenário, eu não encontro um outro motivo que não seja a legítima defesa. Eu também gostaria de me desculpar com a doutora Ticiane se eu disse que ela havia chamado Lucas de bandido. Confesso que não, e acaba que no ânimo da explanação, da oratória, a gente vai se empolgando. A palavra que ela usou foi perigoso. Isso, doutora? Perigoso. E este homem perigoso, digo eu, não é um bandido. Não é um bandido. É que nós temos por hábito de ligar o réu sentado ali à figura de um criminoso. Mas hoje, este homem sentado ali é um cidadão de bem. E como eu disse por diversas vezes aqui de forma repetida, este homem era um trabalhador desde os 13 anos de idade e se manteve assim depois deste crime. Eu sou mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho tem 23 anos. Estuda, trabalha, criei ele sozinha. E eu gostaria, numa situação como essa, claro, ninguém gostaria de estar numa situação como essa, mas estando numa situação como essa, eu preferia ser a mãe do Lucas do que ser a mãe do Wesley. E digo isso por quê? Porque esta mãe, que embora tenha sido dito que não há provas concretas de que ela foi agredida, aí piorou. Se não tem provas que ela foi agredida, daí nós não temos nem o início desse estupim que coadunou na morte do Wesley. Então, sim, ela foi agredida, e isso é dito desde o primeiro momento. E havia uma animosidade entre as partes, e isso também é dito desde o primeiro momento. As ameaças, elas não cessam. Esse evento, essa agressão aconteceu e ela não acabou. O Wesley não se deu por satisfeito. Continuou ameaçando. Lucas vivia sob esta ameaça. E por que hoje eu digo legítima defesa putativa? Porque juridicamente eu me sinto confortável com ela. Porque eu acho que o profissional ele tem que trabalhar com ética. E olhando para trás desse processo, eu não participei dele. Eu venho atuar em plenário com aquilo que foi produzido. Não foram as minhas mãos que produziram essas provas, mas elas existem e elas seriam trazidas a conhecimento das senhoras. Então, de forma ética, eu venho falar de legítima defesa putativa. Por quê? Porque Adriel, ao ser ouvido aqui, nos colocou em dúvida se havia arma ou não havia arma. Mas a defesa primária é feita por ele. Ele é o primeiro advogado dele. E o que ele disse na delegacia? Que a outra parte estava armada. Em entrevista, que a parte estava armada. Em juízo, a parte estava armada. Em plenário, a parte estava armada. Independente de Adriel, Lucas disse desde o primeiro momento, e as testemunhas aqui repetem o que foi dito, boatos da comunidade, ouvi dizer, porque presencial me parece que não temos. Ou temos Adriel. Vou eu validar Adriel?
quando Vossa Excelência me questionou pelo Adriel, eu falei, doutor, eu não sou advogado do Adriel. Eu não vi a arma. A arma não foi apreendida nos autos. Mas do que eu estou convencida? E posso desenvolver a tese no plenário? De que ele achava que o Wesley estava armado. Por que ele achava que o Wesley estava armado? Por quê? Porque o Wesley havia ameaçado ele de deformar a sua cara na bala. Porque ele sabia, porque ele mora na região, que o Wesley bateu na mulher com uma arma. Porque ele já tinha sido vítima de disparo de arma de fogo por Wesley. Então, essas informações que eu trago hoje aqui, e que são verídicas, que a prova nos autos não são invenções, e por isso a importância de se permitir que a sentença condenatória do Wesley fosse juntada nos autos. Nós divergimos aqui no primeiro momento, porque eu tenho lá na sentença alguém falando, e isso foi provado, que o Wesley tinha uma arma. Então eu não estou no cunho da fantasia, no plano do imaginário. Eu tenho uma prova, esse rapaz tinha uma arma. Se estava com ele no momento, Lucas diz que sim. É Lucas que diz que sim. E o que se passa na cabeça desse rapaz? Mãe agredida. Ele responsável pela família. É o único homem que ela tem, é o seu ajudador. Ou nós vamos descredibilizar, se não vamos falar mal da vítima, vamos falar mal dela? Que veio aqui defender o filho, e está aqui desde manhã, e acompanha em todas as reuniões no escritório? Ela? Por que ela estaria mentindo? Por que ela chegaria aqui, chegaria na delegacia e diria, não, o Wesley me bateu, o Wesley ameaçava o meu filho, eu não tinha mais pais, essa mãe chorou em plenário. É um consolo para ela que o filho esteja vivo, por mais que seja preso. É um consolo para essa mãe. Um dia o filho dela vai sair da cadeia. Mas aí eu volto a perguntar às senhoras, é justo tirar esse rapaz que nunca nos deu um problema? Nunca. Ele não furtou a casa de ninguém, não roubou ninguém, não faltou com respeito com ninguém. A mãe disse que ele sempre foi trabalhador, honesto. E isso não são excludentes de ilicitude, mas falam sobre o caráter dele. Sobre quem é esse homem na nossa sociedade. Que é a sociedade que vai julgá-lo. Ele não agiu de forma antecipada, como foi dito aqui, sobre a questão da legítima defesa antecipada. Não. Antecipada seria lá naquela época que o Wesley agrediu a mãe, chutou na mãe, como se chutam num cachorro, se ele tivesse ido lá e já vamos resolver agora o problema. Não, dali um mês, dali 6 meses, daqui 2 anos ele deixou para resolver um problema lá de trás? Não. Juízas do caso, não. Não foi isso que aconteceu. Esse menino foi colocado sob estresse, não podia estudar, não podia andar livremente. Ah, por que ele foi naquele mercado? Vocês conhecem o Cajuru? Comunidade pequena, não tem mercados grandes lá, é mercadinho de vila. Este era o único mercado, inclusive naquele vídeo lá que foi feito, o Adriel mostra, não, esse é o único mercado aqui da vila. Não tem outro. E ele também explica, não, é o único mercado que nós podemos ir a pé. Então, ele não foi ao encalço desta vítima. Ele estava indo ao mercado. E ele andava armado? Sim, ele andava armado. Ele nunca negou isso. Por quê? Porque ele estava sendo ameaçado. O que nós, hoje se briga muito, se discute, várias discussões sobre a condição da mulher andar armada quando ela é vítima de ameaça. Eu quero muito que um dia isso empaque. Entendeu? Fui ameaçada pelo meu companheiro. Estou me separando.
A gente tem visto na televisão o que acontece. As ameaças não ficam no plano das ameaças, elas se concretizam. Eles avisam. E eu estou usando esse exemplo porque ele é mais próximo nosso aqui. Ó. Somos mulheres, assistimos televisão, estamos sabendo o que está acontecendo. Tá? E não é diferente do caso dele, em que pese ele seja um homem, ele estava vivendo sob ameaça e ele tinha uma arma, felizmente. Quando deu de cara com Wesley, ele teve condição de revidar a injusta agressão. Por que eu digo injusta? Porque o que esse menino fez para o Wesley? Que motivo esse rapaz deu? O que o processo nos conta que justifique a atitude dele? A única coisa que justifica, que motiva o crime, e o crime ele tem que ter um motivo, são as ameaças. Não é uma fantasia que essa família era ameaçada. É verdade. E nós temos que vestir o sapato do Lucas para poder julgá-lo. Porque foi assim que quis a Constituição Federal. Que a sociedade, os pares que convivem na comunidade, que estão sujeitas às mesmas emoções e aos mesmos intempéries sociais, julguem. Para julgá-lo, vocês precisam tentar se colocar no lugar dele. Não no da vítima. A vítima não está sendo julgada hoje. É no lugar dele. O que ele pensou, o que ele queria, como ele se sentia, quem era ele. E o que conta a vida dele antes e depois. Como eu me sentiria tendo um filho sob ameaça constante? Vai para a escola, não sabe se volta. Do outro lado, eu sei que eu tenho também riscos. Que o meu filho pode, a qualquer momento, ter a vida ceifada por alguém que não respeita as regras sociais. Então, para respeitar as regras sociais, ele tinha que ter levado um tiro na cabeça? Ele deveria ter esperado um tiro? É isso. Isso é legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa. Não há uma outra explicação para este crime. Como mãe, o que nós queremos? Enquanto cidadãs, o que nós queremos? É óbvio que não se está aqui levantando a bandeira de façam justiça com as próprias mãos. Não é isso. Ele não foi fazer justiça com as próprias mãos. A mãe não foi agredida, ligou para ele, olha meu filho, eu fui agredida, ele me chutou, ele bateu na minha cabeça. E ele saiu no encalço do Wesley. Não foi isso que aconteceu. E eu acho que isso desenha como é frágil a acusação de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Porque não foi algo no calor do momento, isso não tem nenhum requinte de crime premeditado, preparado, era uma comunidade, ambos viviam ali. De um lado nós temos o Lucas, trabalhador, do outro nós temos uma pessoa que dava sinais de periculosidade, de que era capaz, e entre ser a vítima e ser o assassino do Wesley, para salvar a sua própria vida, ele escolheu ser o assassino. Porque isso vai seguir com ele agora para o resto da vida dele. Eu posso hoje conseguir que ele seja considerado isento da pena, porque vossas excelências vão decidir que ele agiu em legítima defesa. Eu posso, eventualmente, conseguir que as senhoras entendam que, de fato, ele matou, tem que ser responsabilizado, mas que essa vítima tinha plenas condições de se defender, que naquilo não foi uma surpresa, porque quem ameaça tem que estar preparado para o retorno, mas ele será para sempre ex-réu, porque matou o Wesley. Isso não vai sair da vida dele. Não vai. Da vida, dos sentimentos, da família, da consciência, do coração. A filha dele vai crescer e vai saber que o pai dele um dia esteve sentado no banco dos réus. É o que eu me sinto confortável e entendo por justiça. Eu.
E as senhoras têm a favor de vocês o princípio da íntima convicção. Não concordo com a douta representante do Ministério Público, não concordo com a defesa. As senhoras podem agir com a consciência. Isso não significa que vocês estarão julgando contrária à prova dos autos. Não significa. As senhoras podem votar com a convicção de mulher, de mãe, de cidadã, fazerem as suas reflexões e decidirem se o melhor caminho é que Lucas passe mais de 5 anos preso, convivendo com a facção criminosa que impera nos presídios, sendo visitado por essa mulher depressiva, que vai passar a levar sacola para ele, fazendo carteirinha, porque ele tentou salvar a sua vida. E digo, nunca mais vai conseguir restaurar a sua vida. Ressocialização de pena não existe, tá? Quando você for procurar um emprego, puxarem a tua ficha e verem que você é um ex-detento, não vão lhe contratar. Você é negro, pobre e ainda vai ser um ex-presidiário. Não vai ter sorte. Não vai se reinserir na sociedade. Essa é a verdade. Não vai. Ele não vai. Esse homem trabalhador que paga imposto, paga o INSS, leva a filha para a creche, ele não vai mais recomeçar da mesma forma. Quando uma mulher encontrar com ele na rua de noite, vindo aí do serviço de pedreiro, que é a única coisa que ele vai conseguir, ele vai ser visto como um perigoso. Perigoso. Negro vindo, bandido, na certa. Só que esse homem não é bandido. Eu não estou aqui em plenário defendendo um bandido, eu estou defendendo um rapaz que sempre trabalhou, desde que tinha 13 anos de idade, cuidou dessa mulher, cuidou da irmã, cuida da filha, paga imposto. Eles têm uma empresinha de limpeza pequena. É isso. Cabe às senhoras, as senhoras são livres para decidir. Livres para decidir. Ninguém vai ler o que as senhoras vão votar. É sim ou não. Vocês acreditam na defesa que esse menino tentou proteger a vida dele? E o Wesley foi morto pelas próprias atitudes, porque ficou ameaçando os outros na rua, mandando mensaginha de que ia deformar a cara dele na bala, efetuando disparo de arma de fogo, chutando a cabeça da mãe dele. Ou vão dar uma chance para esse homem recomeçar a vida dele, agora. Porque desde que aconteceu isso, ele nunca mais teve uma vida normal. Mas hoje, ele é primário. Hoje, a sociedade ainda o vê sob o princípio da inocência. Paira sobre ele a dúvida se ele é ou não culpado. A partir do momento que nós o sentenciarmos, eu não digo bandido, doutora não diz bandido, mas Curitiba dirá. Mais um bandido na cadeia. É isso. É isso que vai acontecer. E ele vai sair de lá sendo um bandido e vai morrer sendo um bandido. Porque defendeu a sua vida. E vou repetir. Wesley tinha antecedentes criminais e bateu na mulher com uma arma de fogo. Então, quando as senhoras forem decidir, decidam pela tese da defesa, pela tese da acusação, ou pela íntima convicção, por tudo que foi possível as senhoras, como mãe, extrair desse lugar, dessas falas. Eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, por nome de Maria, um amor de pessoa, ela tinha um filho, e ele ia e voltava da cadeia, ia e voltava da cadeia. E eu dizia, eu era advogada do filho dela, eu dizia, John Lynn, uma hora isso não vai acabar bem.
Você entra na cadeia, sai da cadeia, tua mãe trabalhando de diarista, ó, se matando para te dar um futuro. Ele dizia, doutora, tem razão, eu sei. Menino jovem, de 20 anos, foi assassinado. Não foi falta da mãe falar, não foi falta do advogado falar, não foi falta de oportunidade, mas ele escolheu a vida assim. Esse processo caminha lá em Fazenda Rio Grande. Eu pergunto às vezes para Maria, Maria, como é que está o inquérito do John Lin? Não sei. Eu segui minha vida. Eu não sabia se ele voltava para casa ou não. Agora eu sei que ele não volta. Só me dava trabalho, só me dava desgosto, só me dava tristeza. Eu conheci a Maria porque eu fui defender o filho dela e ela não tinha condições de pagar. E nós trocamos serviços. Foi a partir daí que eu conheci, depois ela continuou comigo durante anos. Não é porque fizeram questão que ele não tivesse aqui, o pai do menino. Tanto não é que houve manifestação ministerial dos autos dizendo que não desistiria do Luciano caso ele viesse. É porque ele não tem interesse. Doutora, desculpa, só pela ordem. Sim, é uma manifestação padrão essa coisa da gente não desistir desde que ele vem espontaneamente. Mas como ele é pai, conforme disse o doutor, ele não estaria obrigado a isso. Tá certo. Ele tem 3 irmãos. Nenhum aqui. Ninguém aqui. Ninguém. Essa é a realidade. Ninguém está aqui. Enquanto a família do Lucas, que é a família que ele tem, mãe, está aqui, esperando para ver se o filho dela vai receber uma oportunidade, e vocês têm esse poder de dar uma oportunidade para ele por livre, íntima convicção, sem precisar explicar para mim ou para ninguém por que esse menino vai ter o direito de voltar para casa, para sua filha. Então, quando as senhoras forem votar, votem. Lucas agiu em legítima defesa? Sim. Estarão devolvendo ele para a sociedade. E os antecedentes criminais dele lhes garante que devolvem à sociedade um cidadão de bem. Que a única coisa que pesa contra ele é este fato. Nada mais. Não estarão colocando um homem que vai sair daqui, pegar uma arma e bater na esposa, que vai roubar, que vai furtar, nada. Um cidadão de bem, que vai voltar para o trabalho e para a família. Se as senhoras entenderem de maneira diversa, a defesa trouxe uma tese alternativa. Por quê? Porque eu tenho que abrir portas para esse homem. E a segunda porta que eu abro e coloco disponíveis para as senhoras é o homicídio simples. Se nós entendermos, então, que ele tem que ser julgado e ser preso, pagar uma pena, perder o réu primário, como se diz, ser rotulado como um homicida que não agiu em legítima defesa, vamos dar a ele a chance do homicídio simples, sem a qualificadora. O que diz a qualificadora? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Temos que falar da vítima novamente. Quem é essa vítima? Estava realmente em defesa? Não tinha chance de se defender? Li para as senhoras aqui, não vou repetir. Quando a vítima tinha desentendimento anterior, tinha conhecimento da animosidade, Wesley tinha ou não tinha conhecimento que havia uma animosidade entre ele e Lucas? Sim, sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Wesley tinha batido na mãe, que o Wesley era perigoso, que o Wesley tinha arma. Isso é motivo suficiente para que a gente condene ele, então, se assim for, pelo homicídio simples. O que a defesa quer? A legítima defesa. Eu quero a legítima defesa para esse rapaz. Eu quero levar ele embora. Eu quero sair com ele pela porta da frente. Porque ele poderia não estar aqui. Porque um dos poucos juízes que prendem no dia do plenário é o Dr. Thiago.
Certamente ele o fará, porque vai mudar a conduta. Por quê? É a conduta dele, é o princípio dele. Então esse rapaz podia não vir. Ele podia estar em casa, ficar escondido, ir para o Paraguai, para qualquer lugar, e levar a vida dele. Já estava sofrendo, mas sofrimento maior vai ser na cadeia. Não vai ser bom. Não vai ser, não tem malandragem, não tem traquejo, não é bandido. Uma coisa é o bandido entrar no presídio. Ele já sabe como que funciona, como que é a regra, o que ele pode comer, o que ele pode falar, como é que ele pode se comportar. Ele vai aprender com quem sabe bem como é a vida ali dentro. Mas não. Mesmo sabendo que ele hoje poderia sair daqui algemado, dentro da viatura do DEPEN, direto para a casa de custódia de Piraquara, ele veio. Ele não fugiu. Então não se diga que ele não está querendo assumir a responsabilidade dele. Ele foi preso, ele depois, ele falou em audiência, ele contratou advogado, ele veio em plenário, ele está aqui, ele não vai fugir. Porque se ele quisesse fugir, ele já teria o feito. Ele está aqui para assumir as consequências dos seus atos. Mas qual foi o ato dele? Defender a sua vida. E é isso que eu peço, que as senhoras, como mãe, se coloquem no lugar da mãe desse rapaz. Ou como seria ter um filho nessa situação. Eu repito, ou a legítima defesa, putativa, e putativa porque eu, Darciele, não vi a arma. A arma não está apreendida nos autos. Ele disse que o rapaz estava armado, que agiu em legítima defesa. Se o rapaz estava armado, ou ele achou que o rapaz estava armado porque tem esse histórico de violência doméstica que ele bateu na mulher com a arma, as senhoras votem pela legítima defesa. De outra forma, que as senhoras excluam a qualificadora, que elevará demasiadamente a pena dele, fazendo com que ele fique muito mais tempo preso. Um rapaz que não traz um problema para a nossa comarca. Nada. Eu agradeço a oportunidade, a paciência. Obrigada pela confiança, Lucas, no meu trabalho, no trabalho da doutora Vivian, no trabalho da doutora Fernanda. Eu espero realmente que você tenha uma chance de recomeçar. Eu não posso te garantir nada. Desde o primeiro dia que você me procurou, eu te falei que era difícil. Muito difícil a tua situação. Você foi muito mal defendido desde o primeiro momento. E eu lamento que eu tenha que vir fazer essa plástica aqui, reformar os erros que foram cometidos. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.